As permanências dos discursos presenciais entre as décadas de 1960 e 1970 sobre concepção e representação de educação eram muitas e que podemos perceber que a lei número 5.692 de 71, alguma dessas concepções e representações foram materializadas, ao menos em forma de legislação. Além disso, as formas de percepção e concepção da educação e as maneiras diferentes de se pensar em seus caminhamentos fizeram parte de todo esse contexto. Mas é claro, as relações de poder e as estratégias utilizadas pelos grupos denominantes na época para maior aderência de seus ideais, por parte da população, fizeram a diferença nessas lutas de representações que podem não ter imposto seus ideais de forma absolutamente concreta. As práticas cotidianas de maneira uniforme do país, mas mudaram uma estrutura de ensino que produziram marcas na história da educação brasileira que permanece até os dias de hoje. Então essa foi a minha conclusão, mais ou menos que dê para vocês entenderem sobre a Lei 5.692 de 71, ok? Vou tentar agora explicar um pouquinho, que eu não sou muito boa com isso, sobre a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A LDB 9.394 de 96 reafirma o direito à educação garantida pela Constituição Federal, estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação, escolas públicas, definindo as responsabilidades em regime de colaboração entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Segundo a LDB 9.394 de 96, a educação brasileira é dividida em dois níveis, da educação básica ao ensino superior. Educação básica, ela nada mais nada é constituída em educação infantil, que são creches de crianças de 0 a 3 anos, e pré-escola de 4 e 5 anos. É gratuita, mas não é obrigatória. É de competência dos municípios. Então, quem organiza, quem tem o dever é as prefeituras. Então, todos os municípios, eles têm que dar o direito da criança de estudar, mas, porém, elas não são obrigadas. Já o ensino fundamental, anos iniciais do 1º ao 5º ano e os finais de 6º ao 9º ano é obrigatório e gratuito. A LDB estabelece que, gradativamente, os municípios serão os responsáveis por todo o ensino fundamental. Na prática, os municípios estão atendendo aos anos iniciais e os estados aos anos finais. Então, o ensino médio, o antigo 2º grau, do 1º ao 3º ano, é de responsabilidade dos estados. Pode ser técnico, profissionalizante ou não. O ensino superior é de competência da União, podendo ser oferecido por estados e municípios, desde que já tenham entendido os níveis pelos quais é responsabilidade em sua totalidade. Cabe à União autorizar e fiscalizar as instituições privadas de ensino superior. A educação brasileira conta ainda com algumas modalidades de educação que perpassaram todos os níveis da educação nacional. Quais são elas? São educação especial, educação à distância, educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e educação indígena. Vou falar um pouco sobre educação especial. Ela atende os educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. A educação à distância atende aos estudantes em tempos e espaços diversos, com a utilização de meios e tecnologias de ensino e informações de comunicação um pouco mais avançada. Educação profissional e tecnológica
visa preparar os estudantes que exercem atividades produtivas, utilizar e aperfeiçoar conhecimentos tecnológicos e científicos. Já a educação de jovens e adultos atende às pessoas que não tiveram acesso à educação um pouco mais produtiva, a educação no tempo deles. Então, eles procuram hoje, depois de uma certa idade, dar uma aprimorada na educação deles, ter um diploma, melhorar um pouco a fala. Ela atende então as pessoas que não tiveram acesso à educação na idade apropriada. Já a educação indígena atende as comunidades indígenas de forma a respeitar a cultura e a língua materna de cada tribo. Além dessas determinações da Lei 9.394 de 96, aborda temas como recursos financeiros e a formação de profissionais da educação. Esse é o que eu consegui concluir sobre a minha ideia sobre as leis e espero que vocês tenham gostado. Obrigada e tenham um bom dia.